Graça e paz, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse canal novamente, muito obrigado. E hoje vamos dar continuidade ao testemunho da minha vida. Lembrando, recapitulando que no episódio anterior eu falei da revelação que eu tive após um sonho que se tornou realidade, uma experiência impactante. Mas depois de ter passado por essa experiência, eu me decidi ir congregar novamente onde a minha mãe ia, mas chegando lá não tinha muitos jovens e eu me senti deslocado. Então parei de congregar. Então, em todos os domingos, meu pai arrumou um emprego, estava trabalhando como caminhoneiro, voltou à sua atividade profissional e em todos os domingos eu sentia uma perturbação que eu creio que Deus permitiu para eu decidir, realmente decidir. E às vezes Deus permite algo na nossa vida para que a gente venha sair de cima do muro. A gente não pode ser uma árvore que frutifica frutos bons e frutos amargos. A gente tem que ser decidido, sim, sim ou não, não. O que passa disso é maldição, está na palavra. Então, em todos os domingos eu senti uma perturbação assim que vinha como um vento que se encaixava no meu corpo. Era como se o meu corpo fosse uma forma. Ele vinha se encaixava nas minhas dobras, nas minhas juntas. Se eu estivesse deitado todo torto, eu sentia aquele vento e se encaixava. E aí, depois que eu sentia se encaixar em mim, essa entidade, esse espírito, eu não conseguia me movimentar. Eu dormia com a cama na parede, não conseguia me movimentar para bater na parede e nem para cair da cama para chamar a atenção de alguém da minha família. Não conseguia falar nem abrir os olhos, mas eu continuava escutando. Então eu me recordava que a minha mãe sempre me dizia: o sangue de Jesus tem poder. Então, na minha maturidade espiritual que eu tinha naquela época, eu pensava: o sangue de Jesus tem poder. E só em pensamento aquilo se dissipava, saía, sumia, e eu conseguia me movimentar novamente, falar, chorava, ia lá desabafar com a minha mãe, com 20 anos de idade, 20 para 21 anos. Então, para mim aquilo ali era um sofrimento. E isso somente nos domingos. Teve um momento que eu tive que dormir no quarto com a minha mãe, um rapaz de 21 anos de idade, e naquela noite foi muito forte porque eu senti duas mãos me sufocando. E eu falei no pensamento: o sangue de Jesus tem poder. E aquilo sumiu. Então chorei, desabafei, minha mãe disse: não dá mais para continuar assim, tu tem que decidir. Ou tu volta para Jesus, porque desse jeito que tá não dá. Então eu perguntei para ela: mas aonde eu posso ir? Porque onde a senhora está indo não tem jovens. Apesar que a gente tem que ir na congregação da igreja por causa de Jesus, não por causa das pessoas que estão lá. Mas na época estava tendo um encontrão de jovens, uma vez por mês, um pastor de referência aqui no Rio Grande do Sul estava fazendo. Então eu fui no próximo evento. Mas naquela época não era muito conhecido o mover de Deus, onde as pessoas caem na unção. Então eu desconfiava, já tinha ouvido falar, mas eu desconfiava que o pastor calçava os pés por detrás do calcanhar enquanto orava, colocava as mãos sobre a pessoa que ele orava e empurrava, e elas caíam pela força do homem, não pela força do empurrão e não pelo poder de Deus. Era essa desconfiança que eu tinha. Então eu fui na pregação, no culto, nesse encontrão, fiquei sentado atrás, bem atrás nas cadeiras, e quando o pastor fez o apelo eu não fui para a frente, porque eu fiquei muito receoso, e na época, como eu era punk então, né, eu ainda era muito agressivo, e eu fiquei desconfiado ao ponto de, se ele me empurrasse, eu não ia aceitar. Então eu preferi ficar lá atrás para evitar confusão. Mas o pastor que ministrava o louvor começou a cantar enquanto o outro orava, aquela adoração que diz: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Para te adorar foi que eu nasci. Então eu comecei a fazer desse louvor
a minha oração. Eu fechei os olhos, de tanto cantar eu já estava cantando de cor, e então eu senti um fogo, um vento, e eu comecei a tirar. Aqui no Rio Grande do Sul é frio, eu comecei a tirar o casaco, o blusão, mas daqui a pouco, quando eu vi, eu caí pelo poder de Deus com o vento, sem ninguém me tocar. Eu voei para trás, e eu me acordei, me levantei, outra pessoa. Parecia que eu podia pisar em ovos. Então, a partir dali eu nunca mais usei droga nenhuma. Apesar de eu ter tido aquela experiência com Deus impactante, sobrenaturalmente, da revelação do episódio anterior, mas mesmo assim ainda não tinha largado as drogas. Mas depois deste encontrão, eu fui transformado da água para o vinho, da noite para o dia. E amados, e depois dessa experiência impactante que eu tive em ser tomado pelo Espírito Santo, cair sobrenaturalmente sem ninguém me amparar, e eu nem me machuquei, quando fui transformado da água para o vinho, da noite para o dia, eu também fui liberto de toda aquela opressão que vinha aos domingos, porque a partir dali eu comecei a congregar. Depois disso comecei a me envolver com jovens. Comecei todos os sábados de manhã junto com um grupo de jovens, espontaneamente a nos reunir, a buscar, orar e adorar a Deus, compartilhar os seus problemas, confessar seus pecados uns aos outros, orar uns pelos outros. E eu morava próximo ao Hospital Conceição. E eu comecei a me consagrar todas as manhãs e ir no horário de visita no Hospital Conceição, porque eu morava praticamente a 2 quadras ali. E eu trabalhava por conta, então eu tive experiências impactantes lá. 2 delas eu quero compartilhar com você. Uma delas foi que quando eu orei para um homem que ele tinha um problema de trombose, sua perna era bem larga e ela desinchou na hora. E outra experiência que eu tive foi uma mulher que eu visitei por quase um mês. Dentro daquele quarto eram 6 mulheres. E essa senhora, ela era madre, ou seja, ela cuidava de freiras em Santa Catarina, num convento. E ela tinha o mesmo problema da mulher do fluxo de sangue que tem na Bíblia, nas suas partes íntimas. E ela não conseguia abrir um olho. Ela tinha catarata no olho e não conseguia abrir de jeito nenhum. Então, eu sempre ia ali conversar, ministrar, acompanhar, aconselhar. Já era conhecido no hospital. E sempre insistia com oração. A palavra diz que a gente tem que pedir e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E eu insisti. Então, teve um dia que eu fui lá e tinha estancado esse fluxo de sangue. Que era uma situação que os médicos não descobriam, não sabiam mais o que fazer. E foi um milagre na vida dela. Então ela disse para mim, se Deus fez esse milagre sobrenatural na minha vida, parou, estancou, todos os dias ela tinha que usar fralda, então ela disse, Deus vai me curar dessa catarata, eu creio. E aí eu orei por ela, no outro dia eu fui lá procurá-la, ela estava de alta, não vi mais ela foi embora. Deixou só um abraço para mim, através das suas colegas de quarto, de leito. E eu creio que Deus permitiu esse milagre impactante na vida daquela mulher como madre. E ela liderava 30 freiras para testemunhar para essas freiras o que Deus tinha feito na vida dela naquele hospital. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então eu vivenciei muitos milagres. Tive a oportunidade de falar no rádio e publicamente, num culto, num teatro onde cabia 1000 e poucas pessoas. Mas isso tudo eu falo para a glória de Deus, não para a minha glória. Porque é Ele que tem que ser glorificado através de nós e em nós. E eu quero dar mais testemunho ao meu respeito para glorificar o Senhor, mas eu vou deixar para o próximo episódio. Vou falar para vocês como eu conheci a minha esposa, como eu construí a minha família, como Deus agiu, que foi também de uma forma sobrenatural. Te aguardo, continue assistindo essa série do meu testemunho. Curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva e também clique no sino para receber atualizações, seja de minhas pregações, meu testemunho ou das minhas canções que Deus tem me inspirado. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe sem limites. Graça e paz.